Os irmãos abrem suas Bíblias em 2 Pedro. 2 Pedro, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 13 em diante. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 em diante. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar. Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Ó Deus, que o Senhor hoje fale através de mim. Deus, peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Pai, que o Senhor permita que hoje eu transmita com graça e sabedoria o conhecimento que o Senhor tem para nós. Ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, oramos e agradecemos desde já. Amém. Muito bom. Essa passagem de Pedro nos fala sobre um crescimento, sobre um avanço. Nos diz a respeito de que há uma escada, há uma progressão na vida. E, de fato, nós tínhamos um irmão, né, chamado Davi Métodos, e ele sempre comentava que a igreja é um organismo, e nós somos um organismo. E, de fato, se nós somos um organismo, então logo estamos crescendo. Ou se não estamos crescendo, estamos morrendo. A igreja é assim, você é assim, eu sou assim. E eu tenho observado na minha vida que tem períodos em que eu experimento crescimento, eu experimento um certo desenvolvimento, eu estou expandindo os meus horizontes. E tem períodos da minha vida, e tem áreas da minha vida, que nem sempre eu estou experimentando um desenvolvimento, ou às vezes eu experimento uma certa estagnação. E na sua vida vai ser sempre assim: aquilo que você usa, você expande, e aquilo que você não usa, começa a atrofiar, não é? Então, essa área que nós vamos falar hoje, o conhecimento, é uma área bastante importante na igreja. Vamos avançar. Falar um pouco sobre propriedade. Você já viu uma nota de R$100? Eu não tenho visto muitas delas, mas eu sei que elas existem. E é assim, quando você tem uma nota de R$100, apesar de ter um valor até bom, né, valer bastante, alguém pode tirar de você aquela nota. Aquela nota você pode estar na carteira, e se você perder a sua carteira, alguém vai encontrar, e pode ser que ela queira te devolver ou não, mas provavelmente você nunca mais vai ver aquela nota. Talvez você veja uma outra, mas aquela ali, provavelmente você não verá mais. Porque uma nota, ela é um título ao portador. Quer dizer, quem está portando aquela nota possui, é de propriedade daquela pessoa, não tem um nome escrito ali. Tem outros bens, outros títulos que são ao portador, são pessoais, mas são transferíveis. Quer dizer que são suas, está no seu nome, é que nem um cheque nominal.
Você já viu um cheque nominal? Eu escrevo lá um cheque, esse cheque vale R$3.000 e eu escrevo pague-se a, e aí ponho lá o nome do, sei lá, do seu Joaquim, por exemplo. Então o seu Joaquim é dele aquele cheque. É dele, mas ele pode transferir um cheque? Um cheque nominal pode ser transferido? Ou ele tem que ser depositado na sua conta, sim, não pode ser mudado de maneira nenhuma aquilo ali. Ele pode ser alterado. Você pode fazer um cheque ao nominal e você pode escrever atrás um endosso, né? Você endossa o cheque. Você coloca o nome da pessoa que recebeu lá, o seu Joaquim, escreve o nome dele ali, assina e ele diz: pague-se a Cleo, por exemplo, né? Então ele transferiu, o título era dele, era nominal, era pessoal, mas ele pôde transferir. É que nem um carro. O carro tem o nome da pessoa lá, né? Então, o nosso carro, por exemplo, está no nome da minha esposa. Então, as multas vão todas para ela. Ela fica muito feliz quando eu passo no farol. Mas o título do carro pode ser transferido. Agora, tem alguns títulos, e esses são pessoais e intransferíveis. Você não pode adquirir esses títulos, porque ele é de quem é. Por exemplo, alguém faz um curso de mestrado e ele recebe um título de mestre, mas ele gosta tanto do filho e ele quer que o filho seja mestre também. Aí ele fala: filho, eu estou te dando esse título, eu recebi, eu estudei a minha vida inteira e agora eu estou te dando esse título. Aí esse título passa a ser do filho. Não dá. Então o conhecimento é um tipo de propriedade que ninguém tira. Eu sempre ouvia isso, né? Minha mãe falava sempre: olha, eu não posso te dar muitos bens, mas eu quero que você estude, filho, porque você estudando, isso daí ninguém tira. Isso ninguém nunca vai tirar de você. Você pode dividir com alguém, você pode compartilhar com alguém, mas aquilo é seu, é pessoal e intransferível. Também tem, por exemplo, alguém passou em um cargo público, né? Estudou bastante e passou lá no Senado, amém, né? Amém, no Senado, e vai ganhar uma bolada. Mas aí você vai lá: mas eu não gosto muito do Senado, aquele prato para cima, assim, não é legal, eu gosto mais do outro prato para baixo, então eu não quero trabalhar no Senado, eu vou transferir para o meu irmão. Então eu tenho um irmão lá na igreja que está muito necessitado e olha, e ele está lá trabalhando como pregador, e seria tão bom se tivesse outro pregador, eu vou tirar ele lá e botar ele lá no Senado. E aí alguém quisesse passar para mim esse título, por mais que goste de mim, não pode, né? Eu não posso ir lá trabalhar no lugar dele. É aquela pessoa que passou no Senado, então é ela que vai trabalhar lá. Eu não posso adquirir isso. Eu estou contando essa história porque eu lembro quando eu conheci a igreja, eu conheci a Bíblia, e logo percebi que algumas pessoas tinham conhecimento da Bíblia, mas não conhecimento. Então eu tiro lá o pai do Júnior, por exemplo. O homem é uma chave bíblica, ele é uma concordância exaustiva. Você fala para ele: onde está aquela passagem que fala sobre Jesus andando sobre o mar? Ele sabe, ele já fala lá o livro, o capítulo e o versículo. E ele fala, inclusive repete naquele outro livro, ele dá várias passagens. E se você pensar numa palavra sobre santificação, ele sabe. Ele já... Como é que aquilo ali aconteceu? E aí eu perguntei, né? Senhor Francisco, como é que foi isso? Conta para mim. Eu quero ter esse tipo de conhecimento também. Eu quero conhecer a Bíblia assim. Aí ele falou para mim: é fácil. Alguns anos aí, eu comecei a acordar de madrugada e oro a Deus e leio a Bíblia. São uns 30 ou 40 anos fazendo isso e pronto, né? Está resolvido. E eu lembro até também hoje de um exemplo que, a primeira vez que eu conheci o Ron Preacher, né? E ele deu um exemplo sobre lá os chamados de Deus, lá em BH, e ele estava falando sobre alguém tocando piano lindamente, e aí chega alguém para a pessoa e fala assim: eu quero tocar piano igual você. E aí a pessoa diz assim: você quer estudar 8 anos? Eu posso dizer para você que você não quer tocar piano dessa forma. Por que não? Eu quero sim, eu gostaria. Não, você não quer. Não, eu quero, não quero. Se você quisesse, você estava estudando piano.
durante 8 anos da sua vida, praticando 9 horas por dia, pagando um bom professor, você já estaria investindo dinheiro há muito tempo. Então a conclusão é que você não quer, não. Você só acha que quer, né? Você acha bonito alguém fazendo isso, mas você não quer, não. Então, para adquirir conhecimento, tem que se pagar um certo preço. É assim. Tem um conto do Isaac Asimov. Alguém já ouviu falar de Isaac Asimov? É um excelente escritor, muito bom. E ele tem um livro de contos, e um dos contos é Profissões. A minha sogra me emprestou esse livro há muito tempo atrás e eu achei muito bom. Ele fala sobre ficção, sobre futuro, e ele conta uma história sobre profissões em que as pessoas vão lá no futuro muito distante, numa sociedade muito avançada. Então todas as crianças, quando completavam 5 anos, elas iam para um instituto onde seria o dia da leitura. O dia da leitura, que legal isso. E aí as crianças, o processo de alfabetização era assim: a criança entrava naquele instituto, sentava, uma máquina era plugada nela ali, e ela recebia toda a informação do alfabeto, e todas as palavras, e todos os vocábulos, e tudo, e ela saía dali, e de repente ela estava lendo. Ela olhava uma placa e entendia a placa. Ela lia um livro assim, né? Então era o dia da leitura. O camarada se preparava para esse dia assim, só se alimentando bem. Ele tinha que dormir bem, se alimentar bem e ia para o dia da leitura. Depois, quando ele fosse adolescente, ele também teria o dia da profissão. Como é que era isso? Ele diria: eu gosto dessa área. Mas de onde ele tirou isso? Ele não sabe. Então ele sentava lá, eles faziam uma série de perguntas para ele e falavam: não, você não vai ser um bom engenheiro, mas você vai ser um excelente químico. Pronto, tem cara de químico. E aí sentava o camarada lá na máquina, escrito químico, e ele então recebia toda aquela informação assim, de repente, químico. Sabia todas as conexões, os átomos, ele sabia exatamente os isótopos, ele sabia tudo de química. Isso é um sonho, né, gente? Fala a verdade. Se você aprender química assim, que moleza. Mas isso é uma ficção, né? Porque não existe essa coisa da pessoa aprender assim. Às vezes nós gostaríamos de pegar a Bíblia e enfiar, né, na cabeça de alguém. Não dá vontade? Às vezes você fala assim: olha, a partir de agora você vai saber toda a Bíblia, sabe tudo. Mas não é assim. Tem que haver um desejo da pessoa, ela tem que pagar um certo preço e ela tem que se dedicar. Estava falando sobre essa questão de, às vezes, a gente querer transferir. Imagina, como será que Jesus aprendeu a Bíblia? Sabe que muitas vezes a gente fica pensando sobre Jesus. Será que Jesus aprendeu a Bíblia como nós? Lendo? Né? Eu penso que sim. Seria correto, seria justo da parte de Deus que ele aprendesse a Bíblia como nós. Provavelmente ele foi sendo ensinado por seu pai, né? E ele foi ouvindo, assim como os judeus faziam com todas as crianças. O pai saía todo dia conversando sobre a Bíblia, e aquilo vai sendo então transmitido aos poucos para ele. Vamos avançar então mais um? Passa um. Abre sua Bíblia em Deuteronômio 29, 29. Olha, esse livro de Deuteronômio, ele é impressionante. É um tremendo livro. O Moisés, ele está escrevendo esse livro, é o segundo grande discurso, vamos dizer assim, de Moisés. É conhecido como Deutero, exatamente porque são as segundas leis. Mais uma vez, Moisés, ele não está descrevendo outras leis. Ele está enfatizando, ele está agora nesse livro simplesmente dizendo para as pessoas: tudo aquilo que eu ensinei é muito importante. E eu quero transmitir mais uma vez para vocês agora no final da minha vida. Então ele vai dar muita ênfase na prática da lei. Ele já transmitiu a lei e agora ele está dizendo para as pessoas: pratiquem, recebam a lei. E esse versículo, muitas vezes eu ouvi e eu pessoalmente chamei esse versículo do versículo do preguiçoso. É um versículo muito bom para todo mundo que tem preguiça. Ele bate o olho nesse versículo e fala: tá vendo? Pronto. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. O preguiçoso, ele lê só a parte do versículo que lhe interessa, né?
Ele começa assim. Então já é a primeira parte. A primeira parte do versículo fala assim: as coisas encobertas pertencem a Deus. Pronto. Então tudo que eu já sei, eu já sei. Tudo que eu não sei, pertence a Deus. E coloca aquilo num caráter de mistério e passa a ser mistério. Aliás, a Bíblia realmente é um livro misterioso. Quando ela permanece assim, fechada, rapaz, é um mistério. Não dá para saber o que tem dentro. É totalmente escondido. Ou então, se ela ficar aberta num determinado salmo, 91, né, que é o que dá sorte, se você deixar ela aberta lá, e aquela camada de poeira estiver cobrindo a sua Bíblia, olha, vai ser um mistério mesmo. É um livro totalmente misterioso, não dá para saber o que tem nele. E aí você pode ficar com a primeira parte do versículo, e se você for preguiçoso, não precisa continuar. Mas a segunda parte do versículo está dizendo que as reveladas. Quais são as coisas reveladas? Olha, tem muita coisa revelada. Talvez se você começar a ler, elas começam a ser reveladas para você também. Elas começam a fazer sentido. Elas começam a ser parte da sua vida. É assim que nós vamos adquirindo conhecimento, indo atrás das coisas que são reveladas. Quase sempre quando a gente começa a estudar a Bíblia com alguém, a pessoa gosta de fazer algumas perguntas. E normalmente as perguntas que elas gostam de fazer mesmo, não são sobre a segunda parte, sobre as reveladas. Elas gostam de perguntar sobre a parte que não foi revelada. Elas gostam de falar sobre como é que vai ser o céu, sobre perguntas sobre quanto tempo a gente vai ficar esperando a volta de Jesus. Elas gostam muito de conversar sobre esses assuntos que a Bíblia não revelou. Elas amam falar sobre isso. Mas, que bom, à medida do possível a gente tenta responder essas perguntas, mas seria melhor dedicarmos mais tempo às coisas que são reveladas. Essa sim, Deus nos deu, Ele quer que nós saibamos. Um dia desses nós conversando com um homem inteligente, bastante inteligente. Ele falou: olha, a Bíblia é muito difícil, não dá para entender. Ele estudou, passou em concurso, ele é advogado, ele tem um alto nível de intelecto para todas as coisas, mas para ele a Bíblia é muito difícil. Agora abra sua Bíblia em Efésios 3 e vamos ver o versículo 3. Efésios 3, versículo 3 diz assim: isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Vamos ler o 4 novamente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Ele está dizendo que o mistério de Jesus foi revelado, nos foi entregue. E quando nós lemos isso, o que vai acontecer? Uma mágica. A mágica da compreensão. Você lê o texto e você vai entender, porque você é inteligente. Deus te deu essa capacidade do intelecto e nós devemos usar. Não podemos deixar atrofiando o nosso intelecto. Nós devemos ser como homens que dedicam a vida toda a estudar a Bíblia. Eu citei lá o seu Davi Meadows, o seu Lira, tem o Ron Prater aqui, que conhece a Bíblia de capa a capa, sabe bem versículos. Como é que isso aconteceu? Isso não aconteceu do dia para a noite. São anos de dedicação, de esforço, de esmero, e que é um excelente exemplo para nós. Agora, por mais que o Ron queira nos transmitir esse conhecimento é dele, é pessoal e intransferível. Como é que nós vamos fazer para adquirir esse conhecimento? Passa mais um pouco. Olha como o caminho que Esdras nos propõe. Abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 7, versículo 10. E veja aí então qual é a fórmula secreta desse homem que foi usado por Deus para restaurar o reino de Israel numa época em que tudo estava em escombros. Os muros estavam em escombros, o templo estava em escombros, o povo estava em escombros, e o conhecimento de Deus, esse estava muito em escombros. E Esdras então, capítulo 7, versículo 10 diz assim: pois Esdras tinha decidido
dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esse homem tomou uma decisão firme na sua vida. Ele decidiu. Uma decisão. Você já tomou essa decisão firme? Mas eu vou entender isso aqui. Isso é muito importante para a minha vida. Eu quero conhecer isso. Eu quero entender bem essa mensagem de Deus. Eu quero praticar essa mensagem. E ao praticar essa mensagem, eu vou aprender totalmente o resultado dessa mensagem. E aí então eu passo a ensinar. O ensinamento é o próximo passo. Talvez você fale, não, mas eu não tenho esse dom de ensinar. É possível que algumas pessoas tenham o dom de conhecimento, algumas pessoas têm o dom de transmissão do conhecimento, e a Bíblia nos diz que realmente certas pessoas têm dom para transmitir informação. Mas a Bíblia não nos diz que ninguém não vai entender a Bíblia, que alguém possa dizer, não, eu não consigo entender a Bíblia, que eu não sou capaz. A palavra de Deus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então você ouça a palavra de Deus, você procure entendimento da palavra de Deus. Vamos pegar um exemplo de um homem que viveu exatamente isso, o etíope. Ele estava buscando a Deus, ele estava lendo a passagem em Isaías, e então, o que aconteceu? Deus colocou Filipe na vida dele. De repente, apareceu Filipe lá, andando lá da carruagem. E o Filipe ouviu ele lendo a palavra de Isaías, e perguntou para ele, você entende o que você está lendo? E aí ele responde, muito humildemente, como posso entender se não há quem explique? Será que há quem explique a palavra para você? Será que você está nesse momento do etíope? Eu quero entender, mas eu tenho uma certa dificuldade com alguns assuntos. Bom, Deus vai colocar um Filipe na sua vida. Tem alguns Filipes aqui. Tem um Filipe especificamente, que é o filho da Marli, mas um Filipe, alguém com um Filipe. Tem o Toninho, tem o Ron, tem o Álvaro, tem o Robson, tem a Marli, tem a Lívia, tem a Ju, tem tantas mulheres, tem tantos homens capazes de te ajudar a ser um Filipe para você. E você pode ficar também acomodado. Mas esse homem, o eunuco, o etíope, ele está lendo a Escritura, ele está tentando entender a Escritura, e Deus colocou o Filipe na vida dele. Logo ele ouviu a explicação de Filipe, ele entendeu a explicação de Filipe, e quando ele entendeu, aconteceu uma coisa na cabeça dele. Ele tomou um negócio chamado decisão. Ele fez que nem o Esdras, ele decidiu. E isso daí resulta em conhecimento verdadeiro de Deus. Quer dizer, ele ouviu, ele entendeu, mesmo que ele não estava entendendo, ele pediu para alguém uma explicação, ele compreendeu aquilo, e o que ele compreendeu é que Jesus é o Cristo. Essa é a fundamental informação que a Bíblia nos traz. E aí ele tomou uma decisão. Qual é a decisão que ele tomou? Eu vou ser batizado. E ele perguntou para o Filipe, Filipe, eu posso ser batizado? Eis aqui água. E aí o Filipe responde para ele, sim, você pode. Se você crer de todo o coração, você pode. Lembra bem de Romanos 10, que fala para nós que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Esse homem ouviu a palavra de Cristo, ele entendeu, e ele logo tomou uma decisão. Ele foi às águas, ele se batizou, e ele foi embora feliz da vida. O livro de Atos tem vários exemplos. Avança mais um, por favor. Vou pensar em outro exemplo, não está no livro de Atos, né? Zaqueu e o jovem rico. O Zaqueu ouviu a mesma mensagem do jovem rico, e ele teve respostas diferentes. O jovem rico era quem conhecia mais a lei, o jovem rico era de quem se esperava mais, mas ele não quis responder. O Zaqueu sim, o publicano, que de ninguém se esperava nada, ele respondeu com um conhecimento de prática, ele mudou a vida. Nós temos o exemplo de Saulo, na verdade, andando lá na estrada de Damasco. Ele achava que conhecia Deus,
E essa pergunta nos cabe: você conhece a Deus? Você conhece a Deus verdadeiramente? Porque o Saulo achava que conhecia, até que ele teve aquela revelação de Cristo na vida dele. Ele caiu e então ouviu uma voz do céu. E sabe o que ele mesmo disse? Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Qual foi a resposta de Saulo? Quem és tu? Ele não sabia quem era Jesus. Ele de fato não sabia a quem perseguia. Ele conhecia, na verdade, sobre Jesus, mas ele não conhecia Jesus. Então nós podemos praticar dois tipos de conhecimento: um conhecimento teórico e um conhecimento pessoal. Esse conhecimento pessoal de Deus, ele vem através de ouvir a Bíblia. É muito interessante esse ponto. Uma casa é feita de tijolos, correto? Mas um amontoado de tijolos não constitui uma casa. Perfeito? Então uma casa é feita de tijolos, mas um amontoado de tijolos não constitui uma casa. A fé, o cristianismo, o entendimento de Jesus vem da palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, logo nós começamos a entender e aí passamos a seguir Jesus. E então o conhecimento de Cristo vem através da palavra. Mas um amontoado de versículos não constitui no conhecimento de Cristo. Se você pegar vários versículos, você não necessariamente conhece Jesus. Agora, Saulo sim, ele reconheceu que não conhecia Jesus, caiu, ouviu a mensagem através de Ananias, ele entendeu a mensagem e logo ele estava fazendo o quê? Sendo batizado. E depois de batizado passou a ensinar. E o ensinamento dele era forte, era poderoso, mas ele teve que se recolher durante um tempo. Ele teve que fugir de Damasco. E nós sabemos que ele passou 14 anos, cerca de 14 anos na Síria ou na Arábia, recebendo ensinamento. E depois ele veio a ser o apóstolo Paulo, o homem que escreveu tantas cartas e que impactou tanto a igreja, iniciou tantas igrejas, porque o conhecimento que ele tinha não era suficiente, mas ele recebeu, ele acolheu aquele conhecimento, ele botou em prática aquele conhecimento e logo ele serviu a Jesus. Que bênção! Mais um. Então, o conhecimento é um processo, né? Não dá para ver, mas a luz aqui é forte, mas é uma mulher já adulta, dentro de um berço, tomando uma mamadeira. Você fala, isso é ridículo. Eu também acho ridículo. Inclusive o autor de Hebreus também. É ridículo mesmo alguém estar na igreja há muitos anos ainda tomando leite, quando já deveria ter avançado, quando deveria estar em outro patamar, continua sendo uma criança que se ressente de qualquer coisa, que se ofende com qualquer coisa, que ainda imagina que sempre a igreja lhe deve algo. Essa pessoa não está na maturidade. Vamos ler esse texto de Hebreus, capítulo 5, versículo 11 em diante. Quanto a isso, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Esse versículo 11, ele fala que ele tem muita coisa para ensinar, mas é difícil, porque vocês se tornaram lentos. Essa palavra lento pode ser traduzida como preguiçosos. Vocês se tornaram devagar, vocês se tornaram alguém que é difícil de aprender. Isso explica muito. Porque a Bíblia pode ser compreendida, mas se eu for lento, se eu for preguiçoso, então é muito difícil mesmo de explicar. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, e quem tem experiência no ensino da justiça e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Vou ler o 14 novamente.
O alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Como é que o alimento sólido passa a ser digerido em nossa vida? Pelo exercício constante. Exercitar a palavra. Conhecer a palavra. Depois de algum tempo, eu entendi que o conhecimento daqueles homens que eu citei no início, o conhecimento do seu Lira, o conhecimento lá do seu Davi Melos, do João Penise e tantos outros, não era um conhecimento teórico. Esse eu consegui, em boa parte, atingir. Mas o conhecimento desses homens tem a ver, e o do Ron e de outros homens já maduros na fé, como o seu Joaquim, esse conhecimento ele decorre de uma vivência, de uma experiência, da prática constante, do exercício da Bíblia. Esse conhecimento eu ainda estou caminhando. Eu preciso ainda continuar caminhando, porque eu preciso adquirir esse conhecimento de Jesus em mim. Eu quero finalizar com uma última passagem em Efésios, capítulo 4, versículo 11 em diante. Efésios 4, 11 em diante diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Todas as passagens que eu li, você percebeu que tem uma progressão? Uma progressão. Você está progredindo na fé? Se sim, parabéns. Você pode progredir mais. Se não, por que você não está progredindo na fé? O que está impedindo a sua progressão? Será que é preguiça? Será que é a utilização do seu tempo, do seu intelecto, da sua capacidade para outras coisas? Será que você não tem vontade? Você não quer conhecer mais da palavra de Deus? Então pense no motivo que está impedindo você de conhecer mais de Jesus Cristo. E não só o conhecimento teórico, mas o conhecimento de Jesus, a pessoa de Jesus. O que você tem conhecido de Jesus? Vamos fazer como Jesus. Ele é o nosso exemplo. Ele é criança lá, o que a Bíblia diz para nós em Lucas 2,40. Diz que ele crescia em força, em estatura, em graça e em conhecimento. Jesus se esforçou para conhecer a palavra de Deus. Nós seguimos a Jesus. Se você já conhece Jesus, você já entendeu o chamado de Jesus para a sua vida, se esforce, tome uma decisão de crescer, de deixar de ser bebezinho e passar a ser alguém que entende completamente, que pratica e que vive a palavra de Deus. Se você ainda não entendeu o chamado de Jesus para a sua vida, pense também, o que te impede de conhecer Jesus? O conhecimento de Jesus verdadeiro vem quando nós nos batizamos e recebemos o dom do Espírito Santo. Jesus habitando em mim, passando tempo na minha vida. A minha avó falava o seguinte: se você quer conhecer alguém, você tem que comer 1 quilo de sal com ele. Então você imagina você pegar 1 quilo de sal cisne, né? Abrir na mesa assim, cada um com uma colherzinha e comendo. Não vai dar, né? O que ela quer dizer com isso? Que você pega uma colherzinha de sal e põe no arroz lá, né? Uma outra colherzinha de sal e põe no feijão. Quanto tempo demora 1 quilo de sal na sua casa? Imagina que fosse só você e uma pessoa, só 2 pessoas. Não é 1 quilo de sal numa cozinha grande, uma cozinha pequena, só você e a sua esposa. Comendo 1 quilo de sal vai demorar 1 ano, provavelmente 1 ano. É interessante que logo que a gente casou, a Alessandra gostava de comprar sal, porque ela achava que ela estava na casa dela, né, fazendo comida para 20 pessoas, sei lá quantas pessoas tinha lá. E aí logo a gente tinha um estoque de sal que dava para 10 anos. Né? Caso que ela ia na compra, tinha na lista lá, sal, ela pegava 1 quilo de sal. Eu acho que tem sal em casa. Não tem não. Bom, aí eu chegava em casa lá, abri o armário, tinha um monte de sal. Né? Então demora tempo para você conhecer alguém. Você comer junto com aquela pessoa, passar tempo com aquela pessoa. Jesus pode ser assim na sua vida. Que você passe tempo com Ele.
e de fato daqui a algum tempo você possa dizer assim: eu conheço Jesus, Ele é meu amigo, Ele faz parte da minha vida, eu tenho me transformado à sua imagem e semelhança, seu Espírito vive em mim, eu conheço a Jesus. Amém. Fica em pé, irmãos.